Deus vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Essa é a nossa oração conjunta, Pai, para que o Senhor faça isso, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meu irmão. Semana passada foi acho que quarta, nem sei mais agora qual foi o dia, mas foi dia de São Francisco de Assis, não foi? Acho que foi quarta, que coincidentemente é o dia do aniversário do meu pai. Foi terça, não foi? Foi, dia 4 de outubro. E meu pai gosta de animais, a gente diz que é porque ele nasceu no dia de São Francisco de Assis. Mas eu vou parar a mensagem só para me animar a você sentar. Se você tiver um lugar perto de você, levante sua mão. Tem lugar por aqui, eu tenho uns 5 lugares por aqui. Ali tem lugar, aqui tem lugar. Você que está aí por trás, continue com a mão assim, levantada, até que alguém chegue junto de você, porque tem uma turma todinha ali atrás, que eu fico todo agoniado quando eu vejo em pé. Fique ali. Carla, vai buscar esse povo pela mão assim, carrega pela mão assim. Diga assim, vem para cá, sente aqui, Moisés já está fazendo isso. Amém. Só Cacau que gosta de ficar ali atrás mesmo, eu nem me aperrei com Cacau. Amém. Voltando, foi dia de Francisco de Assis, que eu gosto demais, é um ícone da simplicidade, da humildade, e eu penso que a gente deve se mirar cada vez mais em pessoas como ele, como Francisco de Assis, porque a gente tem que ser mais humilde, né? Eu falo por mim, mas eu acho que eu falo por muita gente, que precisa ser mais humilde, porque nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão muito arrogantes, as pessoas estão muito cheias de si, e às vezes sem notar, a gente desfila superioridade, a gente soa muito arrogante, sem notar a gente fala demais, às vezes a gente fala sobre coisas que a gente não entende, está chegando o final da eleição e todo mundo entende de política. Aí vai chegar em novembro, é Copa do Mundo. Aí todo mundo vai entender de futebol. Vai ser 500 mil técnicos de futebol. Aí depois vai chegar um outro evento, todo mundo vai entender de tudo. A gente entende e fala muito. E a gente, além de falar muito, a gente fala com muita convicção. Convicção de que a gente está certo. E o treinador, que está lá 40 anos fazendo isso, ele não sabe de nada. Agora a gente sabe. E quando isso não tem muita consequência, não tem muita repercussão, quando é sobre futebol mesmo, que das coisas menos importantes da vida é a mais importante, não tem problema. Mas quando tem a ver com a nossa vida, tem impacto nos nossos relacionamentos e na nossa espiritualidade, que é meu ponto, eu penso que nós precisamos falar menos, ouvir mais. Eu penso que nós precisamos ser mais humildes, mais com o coração apto a aprender, ou com vontade de aprender, usar uma expressão que eu gosto, devemos ser mais ensináveis. A igreja de Jesus Cristo, e você está aqui para isso hoje, eu também estou, é para que a gente esteja o tempo todo querendo sondar as nossas próprias motivações. Porque nós reconhecemos que somos pecadores, e se reconhecemos que somos pecadores, o tempo todo a gente tem que fazer o autoexame, a gente tem que sondar nossas motivações para que a gente fale menos. E quando eu penso em falar menos, eu estou falando, quem fala muito está aqui, né? Eu sou um camarada que fala. Então esse sermão primeiro é meu, é para mim, mas de lambuja vai para você. Eu fico me lembrando da história de uma rã. Tinha uma rã que estava começando a dar o inverno e ela não queria ficar no frio. E ela queria ir para um lugar mais quentinho, sendo que ela não tinha condição, porque o inverno estava chegando muito rápido. Aí passou 2 pássaros grandes, assim, e disseram, a gente vai emigrar, a gente vai para um lugar que está mais quente, bora. Aí ela fez, bora quem, cara pálida? Tu voa, eu não vou. Se eu for pulando aqui, eu não vou chegar não, eu vou congelar antes. Eu não tenho escapatória. A não ser que, aí a rã teve uma grande ideia. A rã disse assim, vocês podem pegar um galho fortezinho que não vai quebrar, um segura pelo bico numa ponta, o outro segura pelo bico na outra ponta, eu mordo no meio do galho, vocês voam e vocês me levam. Bora fazer assim, e aí os pássaros disseram, a gente topa, porque aí vocês vão voando e eu vou voando com vocês, eu amarrado ali, apertando, mordendo
o galho. Aí fizeram isso. Uma engenhosidade, né? Um negócio assim, massa. Aí pegaram o galho, ela subiu e foi sobrevoando para fugir do inverno por lugares quentinhos. E estavam passando assim um voo rasante, porque era pesado, né? Os pássaros estavam voando, carregando o peso. E aí foi passando por perto de uma aldeia que tinha gente. E aí as pessoas ficaram abismadas com aquela coisa linda da natureza, 2 pássaros carregando um galho com uma rã pendurada. Qualquer pessoa ia comentar, né? E aí comentaram, mas que coisa maravilhosa, rapaz. Quem foi a pessoa gênia que teve essa ideia? Aí a rã largou, mordeu para dizer, fui eu. Aí caiu e morreu. O que incomoda e encabula é a risada de Tess, né? O povo riu mais ou menos, mas Tess dá uma gaitada que você fica até constrangido de não rir. Uma gaitada de Tess. A rã poderia ficar calada, não podia? Mas ela não conseguiu. A vontade de dizer que a inteligência era dela, a vontade de dizer que ela que tinha bolado, era maior do que a vontade de estar segura voando. E ela morreu literalmente pela boca. Quando mamãe dizia que eu morria pela boca, não era nem porque eu falava muito, é porque eu comia muito. Mas hoje é sobre a motivação do nosso falar e aquilo que a gente bota para fora da nossa boca. Amém? Vou contar 2 histórias para vocês, 2 histórias da Bíblia que nós lemos. O texto que nós lemos foi um texto grande, que pegou ali uma parte do capítulo 8, uma parte do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. E eu amo essas histórias, e sobretudo as histórias que tem Pedro, porque Pedro é um personagem com o qual eu me identifico muito. E essas são 2 histórias que passam com uma semana de diferença entre uma e outra. Na primeira história, Pedro estava numa estrada com Jesus, na segunda história ele estava no monte, exatamente uma semana depois da primeira história. E a primeira história é assim, chegou uma hora no ministério de Jesus, e todos os evangelhos contam isso, em que ele começou a falar acerca da sua morte abertamente. Isso está nos 3 sinóticos muito claro, em Marcos, Mateus, em Lucas. E no versículo 31 de Marcos, que nós lemos, eu vou ler de novo, Jesus está naquela região de Cesareia, ali no norte, na Galiléia, e diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. É o que diz as Escrituras. Jesus está conversando com os discípulos, está chegando o fim do ministério. Alguns teólogos chamam isso da crise da Galiléia. Jesus começou a perguntar aos discípulos quem eles dizem que eu sou, quem vocês dizem que eu sou. Jesus sabia que estava chegando a hora e estava dizendo, é importante que eu sofra, é importante que eu seja traído, é importante que eu morra. Esse é importante que eu morra foi um negócio que não foi fácil dos discípulos ouvirem. E aí a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus de lado para repreender Jesus, porque Pedro não queria que Jesus sofresse. Pedro era amigo de Jesus. Então a Bíblia diz que Pedro tirou Jesus do meio dos discípulos, chamou ele para uma conversa no pé do ouvido e disse, não diga um negócio desse não diga que vai morrer, vai sofrer, que negócio é esse que vai sofrer e vai morrer? E a gente faz isso, né? Quem ama faz isso. Quando o Dom Alexandre, quando o Rodolfo, quando o Igor, quando o Lilian, as pessoas que me amam, estão perto de mim, querem brigar comigo, me exortar, me dar esporro, porque eu levo esporro desse povo, né? Ele não faz isso publicamente, né? Rodolfo não pega o microfone aqui na frente da igreja para brigar comigo. Ele me chama de lado, né? Ele diz assim, rapaz, eu acho ali que tu errou. Então, acho que quem ama faz assim, chama no privado, né? E diz assim, eu acho que você não fez certo. Pedro estava desse jeito, chamou Jesus de lado e disse, não fala isso, não fala que vai sofrer, não fala que vai morrer. Mas deu ruim para Pedro. Aliás, deu ruim para Pedro muitas vezes. E dessa vez deu ruim para Pedro porque Jesus, ele disse, volta para junto de todo mundo, porque a minha resposta todo mundo vai ouvir. Pedro chamou Jesus de lado para que ninguém ouvisse, mas Jesus disse para todo mundo ouvir a pior repreensão que você pode ouvir na Bíblia. Ele disse assim para Pedro, arreda de mim, Satanás. Veja, Pedro, líder dos 12, aquele que tinha andado sobre as águas, não preciso nem contar todas as histórias de Pedro que você conhece, que tinha há minutos atrás, não foi um dia nem horas, há minutos atrás, dado uma declaração maravilhosa de que Jesus era o Messias, e Jesus tinha elogiado a espiritualidade de Pedro, disse, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o próprio Pai que está nos céus. E logo em seguida, Jesus diz assim para Pedro, arreda de mim, Satanás, para todo mundo ouvir.
E no versículo 33, Jesus diz por que estava dizendo isso. Jesus disse: porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você me ama e quer me proteger, mas você está pensando nas coisas dos homens, e deveria estar pensando nas coisas de Deus. Porque era preciso que Jesus sofresse e morresse, e essa era a vontade de Deus. E aí no texto, Jesus aproveita e publicamente ensina a todo mundo essa verdade do Evangelho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: se você quer vir, eu vou sofrer, vou para uma cruz. É da agenda de Deus Pai que eu vá para a cruz. Agora você tem uma escolha, você não precisa vir por mim, mas se você quiser vir por mim, você vai se negar e vai ter que vir comigo para a cruz. Você não vai poder me poupar do sofrimento, e você não vai poder se poupar do sofrimento. E isso é algo muito importante no Evangelho. Jesus estava dizendo assim para Pedro: não me diga para eu salvar a minha vida, porque aquele que quiser perder a sua vida vai ganhar, e aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Você imagina o que deve ter sido para Pedro e os outros ouvindo isso, porque Pedro, cheio de amor e de proteção por Jesus, não queria que Jesus sofresse ou morresse, e de repente Jesus não responde a esse amor com amor do jeito que ele imaginava, e responde dizendo: sai daqui, Satanás, o caminho do alto sacrifício é o caminho da glória. E Jesus ainda diz mais no final dessa história. Jesus diz assim: e tem gente aqui, falando com os discípulos, né? Tinha os 12 pelo menos lá, e tem gente aqui que não vai morrer sem ver essa glória. É assim que termina a primeira parte da história. Aí vem a segunda história, que é o cumprimento dessa palavra de Jesus. A Bíblia diz que 6 dias depois dessa conversa, na estrada, não todos, mas Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos de Jesus, subiram no monte com Jesus. E quando subiram no monte, realmente foi o cumprimento daquela palavra que Jesus disse: alguns aqui não vão morrer sem ver essa glória. Porque ali no monte eles viram a glória de Deus. Eles viram Jesus transfigurado. As vestes de Jesus ficaram brancas, resplandecentes. Jesus rasgou o tempo cronológico, e Pedro, Tiago e João viram Jesus fora do tempo, na eternidade, conversando com Moisés e Elias, a lei e os profetas. E aí Pedro, que 6 dias antes tinha sido admoestado por Jesus, porque queria impedir o sofrimento e a glória de Jesus, agora Pedro faz diferente. Quando Pedro vê aquela glória, Jesus com as vestes brancas resplandecentes, aquela coisa linda, Pedro diz assim para Jesus: deixa eu fazer umas tendas para a gente ficar aqui, que aqui está bom demais. Entendeu? Vou fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, e daqui a gente não sai. E depois que Pedro disse isso, o próprio Deus Pai falou, e eles ouviram. O Deus Pai fala para Jesus: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E depois que o Pai fala, Jesus desce do monte. E o que é interessante é que Jesus ignorou Pedro, e o Pai também ignorou Pedro. Todo mundo ignorou Pedro. Ou seja, Pedro falou sozinho. Pedro pode ler, em qualquer versão que você vai ler nos textos, Pedro faz: vamos fazer uma tenda. Jesus não responde a ele, o Pai não responde a ele, ninguém responde a ele. Ou seja, Pedro ficou no vácuo. Literalmente Pedro ficou no vácuo, ninguém disse nada a ele. E aí termina as nossas 2 histórias, e começam algumas lições que eu creio que o Espírito Santo tem para mim e para você hoje. A primeira história, Pedro queria evitar a cruz, e Jesus pede para a gente abraçar a cruz. Pedro queria evitar a dor e o sofrimento, e Jesus estava dizendo que a glória dele era em abraçar aquele sofrimento. E muitos de nós, muitas vezes, queremos um cristianismo e uma vida sem renúncia, sem sofrimento, sem dor, sem cruz, sem discipulado, sem lágrimas, sem morte e também sem fruto. Porque o Evangelho diz que a semente precisa ser enterrada para que vá e dê fruto. Se a semente não for enterrada, como vai dar fruto? Às vezes, e a culpa não é da igreja,
a culpa majoritariamente são dos pastores e dos líderes. Às vezes a gente prega um evangelho que é o contrário do que Jesus pregou. Porque nós somos homens e pecadores, todos nós que estamos aqui, todos os pregadores que você conhece dessa igreja, de qualquer igreja, que você vê ao vivo ou que você vê na internet, nós somos homens, e como homens a gente quer às vezes o aplauso de vocês, a gente quer a admiração de vocês, e a gente quer que vocês estejam aqui, a gente quer que essa igreja lote, e porque muitas vezes nós somos assim, a gente prega um evangelho pela metade, que é um evangelho de venha fazer o concílio e seu casamento vai ser restaurado, venha fazer um encontro de casais e o seu filho vai sair das drogas, venha para a nossa igreja e você vai ser curado e as coisas vão ser boas e as pessoas vêm para cá achando que aqui é só glória, só vitória e Deus vai fazer todas as coisas. No entanto, o evangelho também tem cura? Tem. Deus cura das drogas, tira o seu filho das drogas, resolve o seu casamento. Quando você muda, quando você se transforma, milagres acontecem, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu prego isso todos os dias. No entanto, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de negar-se a si mesmo, e a igreja não quer mais negar-se a si mesmo. É um evangelho de tomar a cruz, e nós não estamos treinados a tomar a cruz. É um evangelho de seguir a Jesus, e nós não estamos sendo treinados para seguir Jesus. Nós estamos criando um evangelho e uma igreja que cresce a cada vez mais. Nós somos milhões de evangélicos hoje no Brasil, só cresce, mas uma igreja que é consumista, uma igreja que é hedonista, uma igreja que quer o melhor pregador, a melhor música, o melhor ar-condicionado, a melhor estrutura, para receber, mas não para sofrer, não para renunciar, não para aprender, não para servir, majoritariamente falando. E o evangelho de hoje vem ao meu encontro e ao seu encontro para dizer assim: tem que se negar, tem que tomar a cruz, tem que seguir e às vezes tem que abraçar o sofrimento. Entre a fé e às vezes umas coisas que são boas e saudáveis na vida, a igreja nós às vezes temos escolhido a segunda opção sempre. Eu creio, pastor, eu quero esse evangelho, eu quero essa alegria, eu quero essa explosão que nós vemos nos eventos evangelísticos da nossa igreja, eu topo, mas se custar a minha saúde eu não quero não, mas se custar o meu dinheiro eu também não quero não. Eu quero, viu pastor, eu topo a igreja, eu topo a fé, eu topo cantar, eu topo ouvir uma palavra, mas se custar o meu lazer eu também não topo não. Eu quero, mas se custar a minha reputação eu não topo não. Imagine alguém me chamando de lado e diz assim: Ivanzinho, não faz isso não, irmão, não prega isso não, não se comporta assim não, tua reputação está em jogo. De vez em quando eu ouço isso, acredite que de vez em quando, essa semana eu ouvi isso umas 5 vezes. Olha o que os outros pastores estão dizendo, olha o que estão falando de você, não faz isso não. Mas se nós ficarmos pensando no nosso lazer, na nossa reputação, na nossa imagem, ou o que os outros vão dizer da gente, muitas vezes nós não vamos fazer o caminho do sacrifício que Cristo quer que a gente faça. E cada um sabe a renúncia que tem que fazer. A minha renúncia é diferente da sua. A minha renúncia é diferente da de Rodolfo. E por aí vai. Cada um sabe o que Cristo pede. Ah, pastor, mas o senhor no concílio, no encontro de jovens, no encontro de casais, o senhor não disse que era graça? Como é que agora o senhor fala de renúncia? Como é que agora você fala de choro, de lágrimas, de sofrimento, de cruz? Graça salvífica mediante a fé, sim. Tudo de graça, mas a questão aqui não é mais isso, não é mais sobre salvação, a questão é sobre vida e a motivação do seu coração. E eu quero aprofundar com você que tem algo que é muito importante, talvez o mais importante dessa mensagem. A decisão de tomar a nossa cruz, de abraçar o sofrimento, de negar-se a si mesmo, ela é diária. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode estar pensando, você que está aqui hoje, ou você que está vendo pela internet, você pode estar pensando assim: ah, mas eu já me decidi por Cristo, eu já sou cristão, eu já sou membro da igreja, então esse sermão não vale para mim, porque eu já disse sim, e eu já fiz renúncias. O senhor não me conhece, pastor, mas eu já sacrifiquei isso e aquilo outro. E eu fico pensando que Pedro, que sofreu essa repreensão, a reda daqui, Satanás, ele também já tinha feito isso. Ele já tinha deixado as redes, ele já tinha deixado a vida, ele já tinha deixado tudo para virar pescador de homens. O cara já tinha deixado os barcos. No passado, ele já tinha sacrificado muitas coisas. Mas ainda assim,
ele foi pego querendo evitar o sofrimento. Você está entendendo como é complexo? Você está entendendo que não tem a ver com um dia você ter levantado a mão e ter dito eis-me aqui? Que não tem a ver com o que ontem você fez no secreto? Que tem a ver com hoje e amanhã e todos os dias? Porque se Pedro, aquele que andou sobre as águas, aquele que via Jesus fazer milagres, multiplicar pães e peixes e curas, que tinha de fato largado tudo para seguir a Jesus, num certo momento ele quis se livrar do sofrimento, quanto mais Ivan e você, que dizemos sim, mas também erramos querendo nos livrar, querendo pensar na agenda dos homens e não na agenda de Deus. É por isso que a gente está aqui semanalmente. E meus amigos que não são cristãos piram com isso. Por que tu tem que estar lá todo domingo? Por que tu não descansa? Por que mês que vem tu está lá? Tu está há 25, 30 anos nesse negócio. Não deu, não deu. Não deu porque eu sou pecador. Eu posso hoje abraçar o sofrimento. Amanhã eu vou querer evitar o sofrimento. Eu posso hoje escolher a cruz. E amanhã eu não vou escolher mais a cruz. E é por isso que a gente tem que vir aqui e receber uma palavra de Deus. Isso requer humildade. É por isso que eu comecei falando de humildade, falando da arrogância. A gente precisa pensar e pesar aquilo que a gente fala. Porque a nossa transformação é muito mais do que aderir a um credo. A nossa transformação é muito mais do que aderir a uma igreja. A nossa transformação é a gente aprender a pesar a motivação do nosso coração em cada fala e nos dias de hoje, em cada postagem nas redes sociais. Sua língua e o seu dedo precisam ser pesados de motivação para que você discirna se você está indo para a cruz ou se você está querendo fugir da cruz. Mesmo que a gente esteja amando, ouça isso, meu irmão e minha irmã, porque eu sei que isso vem de Deus. Mesmo que a gente ache que esteja amando, a gente pode estar impedindo o agir de Deus na vida de alguém e na nossa própria. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que Pedro agiu por amor. Pedro queria proteger Jesus. Pedro queria que Jesus não sofresse. E eu sei que você muitas vezes quer que alguém não sofra. Você quer que alguém tome uma decisão que você sabe que seria correta, que você acha que seria correta. Mas mesmo com amor e querendo proteger, você corre o risco de ser usado por Satanás. E Jesus dizia assim: arreda daqui, Satanás. Porque não é só, eu amo. Porque você ama, não quer dizer que tudo que você fala e tudo que você quer está certo. Então presta bem atenção quando você exorta alguém, quando você aconselha alguém, quando você tem opiniões as mais firmes que você tenha, porque às vezes não é o amor e a sua convicção, é a vontade de Deus para aquela pessoa e para você mesmo. A gente acha que sabe demais, cheio de certezas, defendemos as certezas, e eu muitas vezes me pego fazendo isso, para os outros e para mim. Está vendo que isso não faz sentido, Jesus? E parece que Jesus diz assim: e quem disse que tem que fazer sentido para você? E quem disse que tem que fazer sentido para você? Eu amo pessoas. Eu amo pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu gosto de fazer as pessoas crescerem. E eu queria muito, muito poder trazer uma palavra que fizesse você gostar de mim, porque eu sou meio carente. Eu queria muito trazer uma palavra que quando terminasse esse culto, as pessoas saíssem, quisessem me dar um abraço e dissessem: ô pastor, foi tão boa essa palavra para mim. Eu queria muito poder dizer que o agir de Deus vai resolver todos os seus problemas, mas eu vim aqui dizer que muita coisa que Deus está fazendo não vai fazer sentido para você. E se Dom Ximenes estivesse aqui agora de manhã, ele vai estar aqui à noite, ele certamente aqui de trás ia dizer: o que eu faço hoje, entenderás depois. Ele gosta de dizer isso. Eu não quero fazer apologia ao sofrimento, ninguém quer sofrer, eu também não quero sofrer, mas o meu papel aqui hoje de manhã é dizer para alguns de vocês: o sofrimento não vai sair. Meu papel é dizer para alguns de vocês essa manhã: aquela situação que você tem certeza que ia ser diferente, não vai ser diferente. Tem uma canção que cantam nas igrejas por aí, acho que já cantaram aqui na Recon várias vezes, eu não consigo cantar de jeito nenhum, e eu entrego logo na hora, né? Porque eu sou um cara que gosta de cantar. Aí quando o louvor está cantando, eu não estou cantando, a turma já sabe que é porque eu não curto muita letra, né? E tem duas, uma que faz tempo que não canta, uma canta direto aqui, mas eu não canto nem a pau. Uma que tem assim: minha sorte ele mudará. Com essa música, mas eu não canto isso de jeito nenhum.
Mas eu não canto porque eu não tenho nenhuma promessa de Deus que garanta que Ele vai mudar a minha sorte. Pode ser que a minha sorte mude, pode ser que não mude. Pode ser que o que eu esteja acontecendo continue acontecendo, porque pode ser que o caminho que Cristo quer que eu viva era esse caminho. E todas as vezes que a gente canta o tempo todo dizendo que Deus vai me dar, Deus vai fazer, minha sorte vai mudar, a gente está criando uma espiritualidade fadada à frustração, porque muitas vezes Deus vai querer que o seu caminho seja um de sofrimento. E você vai ficar se debatendo com Deus por conta disso. Tem outra música que foi tema de encontro de casar, de concílio, de tudo, e eu sou um pastor democrata, deixo, mas não canto. Que é uma que diz assim, é linda a música, viu? Vocês não fiquem acanhados de cantar não, vocês podem cantar, só porque eu não canto, vocês podem cantar, mas que diz assim, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aonde que Deus mandou dizer que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E se não acontecer? Imagine se toda a igreja o tempo todo achar que Deus mandou dizer que vai acontecer tudo. Aí eu vou achar que o Náutico ainda não caiu. É cada um que pense o que quiser. Deus mandou dizer que vai acontecer. As coisas que eu estou orando, no meu secreto, na minha dor, no meu luto. A gente ri, irmãos, e é para rir, mas veja, a gente precisa compreender que o caminho às vezes não é o caminho, ou não vai fazer sentido, ou não vai acontecer, e glória a Deus por isso. Eu agradeço a Deus. Hoje de manhã eu vim orando, não tem final para esse sermão, o sermão terminou aqui. Eu estava orando, Deus, o que é que eu vou dizer para esse povo? Eu só tenho isso para dizer. E eu fiquei orando, mas eu orei e agradeci a Deus. Eu disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deixa no vácuo. Feito Pedro, o Senhor me deixa no vácuo, porque se o Senhor fosse responder todas as minhas orações, não ia dar certo. Paula mandou um vídeo para mim, que eu achei a coisa mais linda do mundo, e eu chorei, porque eu sou desse que chora. O vídeo, eu não sei quem viu na internet, é um vídeo lindo de uma criança com uma mãe, num evento. E a criança mesmo, ele não tinha nem 10 anos de idade, com o microfone na mão, pregando, parecia gente grande, emocionado. E no vídeo só está ele, a mãe não aparece, depois a mãe aparece. E ele está falando assim, que a mãe queria engravidar e não podia, e ele queria um irmãozinho, e ele orou a Deus, e depois de muita oração e muita luta, a mãe dele engravidou e ele ia ter um irmãozinho. Aí nisso chega a mãe dele com a barriga, eu já estou chorando, e todo mundo que tem coração na vida está chorando nessa hora, e ele termina a mensagem do Instagram lá dizendo assim, não desista dos seus sonhos, ore que Deus vai fazer. Aí eu me acabei de chorar. Que vídeo lindo. Que vídeo imaturo também, né? É lindo a criança orar desse jeito, é lindo uma criança orar desse jeito. Eu achei a coisa mais linda do mundo o vídeo. Mas essa não é a espiritualidade que eu quero para você. Porque pode ser que você ore e a sua mãe não engravide. Porque você pode ser que orar e Deus não lhe dê aquilo que você está pedindo. E imagina se nós fizermos uma catedral de reconciliação de crianças de 10 anos que só vão orar e crer que Deus é bom se Ele der aquilo que você está pedindo. Maturidade não é eu dizer isso, não desista dos seus sonhos, ore que Deus vai lhe dar. Maturidade é a gente orar a Deus e ter a humildade de saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é melhor do que a nossa. Maturidade é orar e dizer, Deus, eu quero, se o Senhor quiser me dar, glória a Deus, se o Senhor não quiser me dar, glória a Deus também. Maturidade é eu não ficar dizendo tudo o que eu acho e todas as minhas certezas para mim e para os outros, só porque eu acho que estou certo, porque muitas vezes não vai fazer sentido para mim, porque o que Deus quer é algo que em tese seria ruim para mim, a cruz, o sofrimento, a dor. Maturidade é a gente enxergar além do que os homens enxergam, porque Jesus disse a Pedro, você só considera as coisas dos homens, você deveria considerar as coisas de Deus. Amém? Eu oro por uma geração de cristãos, uma igreja aqui na Recom maduros, que aguentam a pressão. Sabe que vai ter dia de chorar, vai ter dia de sorrir, e nos dois momentos a gente louva o Senhor. Amém? Mas tem a segunda parte da história. Jesus subiu no monte, Pedro, Tiago e João, e agora Pedro não estava mais querendo evitar o sofrimento, não. Semana passada ele estava querendo evitar o sofrimento. Agora Pedro não estava querendo evitar o sofrimento. Pedro estava querendo segurar a glória. Estava bom demais. A negação de Pedro agora não era de levar Cristo para a cruz. A negação de Pedro era querer viver uma vida real no vale. Ele queria ficar ali no monte. Jesus resplandecido, voz do Pai, nuvem, aquela coisa linda. Deus purinho,
ali e Pedro disse, vou ficar aqui, não saio daqui de jeito nenhum. Mas a vida ordinária é no vale, não é no monte. A vida da missão é no vale, não é no monte. Semana passada eu estava no Souso, e daqui a um mês eu vou estar no Seminário de Vida no Espírito Santo. Junto com o Seminário de Crescimento são os eventos da igreja em que eu estou lá mergulhado, né? Que fico lá o tempo todo. Porque no concílio eu vou, dou um rolo e volto, no encontro de casais eu vou... Esses seminários eu fico lá sexta, sábado e domingo, e eu me sinto o cara mais espiritual do mundo. Eu não, eu e a equipe toda, né? Todo mundo que está lá comigo. A gente passa 3 dias no monte, 3 dias num lugar, louvando ao Senhor, orando de 5 da manhã à meia-noite, cantando, ouvindo palavras de Deus, orando. Então Paula normalmente está comigo, sempre Paula está comigo. Raras vezes Paula não está comigo, dessa vez ela não ficou o fim de semana todo, ela foi no sábado fazer umas coisas que ela precisava fazer e voltou. E normalmente eu volto morto de cansado, mas volto assim meio maravilhado. Eu volto meio como quem estava com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. Eu volto achando que eu estou na glória, quase dizendo, né? E já aconteceu algumas vezes isso, de eu descer de um seminário desse que Paula não foi, e aí eu chego em casa morto, e Paula fez, e aí amor, como é que foi o seminário, como é que foi o Souso, como é que foi as coisas? Eu digo, Paula, foi tão bom, eu não tenho palavras para dizer, que maravilha, que glória. Ai Paula, tá bom meu filho, agora arruma a cama, vai buscar Ivanzinho na escola, e depois pega ali o negócio para a gente almoçar, e depois tu tem que resolver um negócio aqui. Aí eu digo, Paula, calma, tu sabe com quem tu está falando, eu sou o deão da reconciliação, bicho, Tu sabe de onde eu vim do monte, eu estava com Jesus estava do meu lado, eu vi cura física aqui do meu lado assim, eu vi o povo aqui sendo curado, sendo liberto, tu sabe, eu vou ficar me vivendo com essas coisas carnais, de arrumar a cama, mas no vale é onde a gente vive, né? A gente não vive no monte, e o desafio é viver uma vida que não dependa de estar no monte o tempo todo, porque a gente vive a vida no vale. É o que no concílio a gente chama do 4º dia, né, reverendo Pablo? É sair de lá e ir andar a vida real. E a gente não pode ficar tentado, a feito Pedro, querer agarrar a glória e ficar lá na glória, porque aquilo ali não é o dia a dia que Deus quer para a gente. É difícil coadunar momentos de glória com vergonha, dúvida que a gente tem no vale. Lembro de uma jovem que chegou para mim essa semana, e eu vejo isso o tempo todo, em depressão, e mandou um WhatsApp para mim, aliás, entrou no meu Instagram para dizer assim, pastor, Deus me abandonou. Isso acontece no vale, isso é a vida real. No monte a gente não vê isso não, mas a vida real da gente é no vale, e descer do monte é necessário, porque nós temos uma missão. Quando Pedro, Tiago e João Jesus desceram do monte da transfiguração, a primeira coisa que aconteceu foi quando eles desceram lá embaixo, tinha uma jovem possessa e eles precisaram fazer uma libertação. É importante demais tempo de monte. Adoro subir para um cursilho, fico lá na vigília, povo ora, adoro ir no encontro de casais, adoro ir para os seminários, adoro vir para a igreja. Aqui é um monte. Aqui, agora, protegidos por essa porta, com esse ar-condicionado, com esse louvor maravilhoso. Aqui é uma experiência de monte, porque a glória do Senhor está nesse lugar. E é maravilhoso ter isso aqui, e quem mais gosta sou eu, quem mais gosta, gosta menos do que eu. Agora, a nossa vida não é aqui, porque aqui a gente entra para adorar a Deus, e daqui a gente sai para amar o próximo. A nossa missão está lá fora, e você não pode ser tentado a viver uma vida alienada na igreja, alienada nos eventos. Você não pode correr o risco de viver uma vida aqui, onde você só pensa na glória, feito Pedro, porque Jesus deixou Pedro falando sozinho, e disse, não, a gente vai descer para a missão, e de repente você está querendo só as coisas boas, quero viver na igreja. Tem gente que a fuga da vida é a igreja, eu não resolvo nada na minha vida, mas venho para a igreja, e Deus está dizendo aqui para você, a sua missão está fora daqui, você precisa ir para o vale. Então, eu vou terminar agora, Deus sabe que eu vou. A primeira parte, abrace o sofrimento, cuidado com as suas palavras, tenha mais humildade, pode não fazer sentido para você, mas pense que Deus tem planos diferentes para você. 2, não se aliene aqui, a vida real é lá fora, lá para a gente ser testemunha, para a gente evangelizar, para a gente amar, fazer diferença. A cruz tem a dimensão vertical e tem a dimensão horizontal, nós adoramos e servimos, amém?
Agora eu termino dizendo assim, ela não está aqui hoje porque ela vai vir de noite para a confirmação, mas eu tenho uma amiga, pastora, que é a diretora do SEB, Uli, e Uli briga comigo, porque Uli tem origem batista, e os batistas quando pregam gostam de fazer apelo, e ela reclama comigo, porque ela diz, Ivan, tem uns sermões teus que cabe apelo, faz o apelo para o povo se converter, manda o povo levantar a mão, e tu tem hora que ela quer que eu faça o apelo, e eu sou eu não gosto de fazer apelo, faço, de vez em quando muito, quando o Espírito Santo grita muito no meu ouvido assim, eu faço, ou então quando eu quero agradar a ela, mas é raro eu fazer apelo. Aí todo sermão que eu vou terminando, preparando o sermão, aí eu digo assim, será que hoje cabe um apelo? Para ver, aí eu fico pensando no que é que eu ia dizer, sendo que hoje eu sempre vou fazer um apelo, mas depois eu pensei, não vou fazer apelo de jeito nenhum, hoje é que eu não faço apelo, sabe por quê? Porque se eu fizesse um apelo hoje, como é que ia ser o apelo? Eu não quero que o povo se converta hoje, eu não quero que o povo negue o sofrimento hoje, abrace o sofrimento hoje, negue-se a si mesmo hoje. Se eu fizer um apelo, você levantar a mão, chamar você vir aqui para frente, a gente vai orar e você vai ter uma experiência de dizer sim, de dizer-me aqui, de dizer, a gente vai orar por você, mas o sermão de hoje não tem a ver com isso. O sermão de hoje tem a ver com quando você sair daqui, quando for amanhã e depois da manhã, você ser treinado para discernir as suas motivações e treinado para discernir as coisas que não fazem sentido para você, mas são de Deus. Então hoje eu não vou fazer um apelo para que você tome uma decisão, porque você já tomou a decisão, Pedro já tinha tomado a decisão. Hoje a minha oração que eu vou fazer já já é para que você queira se autoexaminar toda hora, examinar as tuas motivações e perguntar a Deus o que é que Ele quer, apesar de não fazer sentido para você. Amém? Porque não é estático. Não quero que você venha para cá, para a igreja, ou assista o culto online, ou vá para qualquer evento da nossa igreja, sabendo que você tem que tomar uma decisão correta sobre como é que você se comporta no seu casamento. Se comporta como você tem que se comportar, tome a decisão que você precisa tomar, tome jeito de homem, de mulher, resolva seu casamento, resolva a cura, o trauma, tome a decisão que você tem que tomar no vale. Não venha para cá só orar e pedir oração, o povo que fica pedindo oração não faz o que tem que fazer, não toma as decisões que tem que tomar, mas vem para cá como uma fuga. Não faça isso, hoje não é um dia de você vir para a glória de Deus para receber fuga, você vem para a glória de Deus para receber de Deus assim, vá resolver sua vida, vá resolver sua vida, sai daqui hoje para resolver sua vida, a decisão que você precisa tomar no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você sai daqui para tomar uma decisão para a vida, amém? Na biblioteca do SEB, Dom Ximenes doou os livros dele, eu doei meus livros, muitas pessoas estão doando os livros, a gente tem uma biblioteca linda lá no SEB, que você tem direito a ir lá e escolher seus livros, vão anotar seu nome para você não ser checheiro e não devolver, vão anotar seu telefone. E na biblioteca do SEB, o reverendo Marcondes separou um livro para mim. Ele disse, Ivan, tu vai gostar desse livro. Mandaram uma foto, eu vim buscar o livro. É de um teólogo espanhol chamado Inácio Larrañaga, lindo o livro. E esse livro, ele está dizendo que Deus é libertador. Deus não mantém o seu povo num seio materno protegido do sofrimento. Ele tira do paraíso para que as pessoas cresçam. Ele quer cristãos maduros, adultos, que enfrentam a missão. E a missão é de sofrer, e a missão é no vale. Jovens adultos aqui da igreja tirando onda da minha cara, Mateus, Nóbrega e Thaís, foram viajar para Fernando de Noronha. E aí mandaram para mim uma mensagem assim, pastor, tu não quer botar uma igreja aqui em Noronha não? Pode mandar que eu sou pastor daqui fácil. Aí eu, que bom, eu também queria estar em Noronha. Aí logo depois Lipe casou-se e foi passar a lua de mel em Gramado. Aí foi na onda de Thaís e mandou outra mensagem, botou no Instagram, assim, pastor, uma missão em Gramado, a gente vem, viu? Para ser pastor. E eu sabia que eles estavam tirando onda da minha cara, né? Porque missão é renúncia. Missão é ir para a cruz quando Pedro está dizendo não vá para a cruz. Missão é descer do vale quando Pedro está dizendo vamos ficar aqui no monte. Hoje me perguntaram qual é o título desse sermão. Eu não odeio dar título para sermão. Qual é o título desse sermão? Aí eu fiquei pensando, que tal santo incômodo? Hoje é para você se incomodar. Hoje é para você decidir que Jesus tem um plano melhor para você. E isso vai fazer você mudar de fase espiritualmente. Com incômodo, mas com propósito, com vida eterna, com consolo, com ajuda, com presença, completude, salvação e contentamento, porque Ele é o Senhor e é o pastor e nada nos faltará. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor,
a tua palavra foi aberta e lida aqui na tua igreja. Nós somos humildes, nós não sabemos de todas as coisas, nós não entendemos todas as coisas. Tu és muito grande e poderoso, nós somos pequenos, falhos, limitados. O que a gente pensa hoje, Senhor, pode ser que daqui a 5 anos a gente pense completamente diferente, porque como cantamos mais cedo, Tu és eterno, a Tua palavra é eterna, e nós não somos. Vem derramar sobre a Tua igreja nessa manhã humildade, Senhor. Vem nos fazer cristãos ensináveis, vem nos fazer cristãos aptos, com vontade de discernir a Tua vontade o tempo todo. Gente que desconfia das motivações, gente que desconfia das convicções, gente que o tempo todo está aberto para que o Senhor diga o que o Senhor quer, porque o Senhor é Senhor e nós somos Teus servos. Ajuda, Senhor, para que a Tua igreja que carrega o sinal da Tua glória, a Tua presença, nos ajuda, Senhor, para que a gente não seja um espaço de alienar, mas seja um espaço de incomodar, de acolher e de enviar. Nos ajuda, Senhor, a sermos um espaço de autonomia em Ti, que todos possamos crescer em Te conhecer, transformar o nosso propósito. Ajuda cada irmão e cada irmã aqui, Senhor, a tomar a sua cruz. Ajuda cada irmão e cada irmã a abraçar o seu sofrimento. Ajuda cada irmão e cada irmã a renunciar aquilo que precisa ser renunciado. E nós te dizemos, juntos, como igreja, que em qualquer situação, nós abriremos a nossa boca e te daremos louvor, porque Tu és o único digno de receber. Cuida da Tua igreja, Senhor, cuida de nós. É assim que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.